Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal, que ensina você a aplicar conceitos da gerência de projetos para conseguir bolsas de estudos para estudar no exterior. Nos últimos vídeos, eu ensinei o método cascata, waterfall, e hoje eu vou mostrar para você como aplicar esse conhecimento para aplicar para bolsas de estudo no exterior. Em outras palavras, nós vamos ver um exemplo em que vamos usar o método cascata linear ou tradicional para estudar no exterior. Este seria o projeto. Vamos lembrar que o método cascata tem diferentes fases. Nós temos requisitos, análise, design, implementação, testes e manutenção. Eu já expliquei todos esses nos vídeos anteriores. Agora, um exemplo para quem quer estudar fora. Na primeira fase de requisitos, você vai precisar pesquisar e anotar todos os requisitos necessários para aplicar para o programa de mestrado e para aplicar para a bolsa de estudos. Como eu já expliquei antes, às vezes você primeiro entra no programa de mestrado e depois aplica para a bolsa, se você tiver condição financeira para tanto, e às vezes você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo e assim já entrar na universidade com tudo pago ou parte dos custos pagos. Então, nesta fase, você vai definir o escopo, vai definir o prazo final, vai prever os riscos e prever os benefícios. Para definir o escopo, obviamente, primeiro você vai ter que escolher qual programa de mestrado, em qual universidade, em qual país você quer estudar. Aqui eu estou dando exemplo da Universidade da Flórida, em que eles sempre dão prêmios para os melhores estudantes ou melhores projetos. Neste caso, você já tem que estar matriculada, ou seja, aprovada no programa de pós-graduação e matriculada para receber ajuda financeira. Mas nem todos os prêmios e bolsas são assim. Às vezes você pode já entrar no departamento com a sua bolsa. Outro exemplo é Trinity College Dublin, que é uma universidade muito prestigiosa da Irlanda, que apresenta diferentes páginas do website para diferentes estudantes de países estrangeiros. Por exemplo, eles têm uma página só para possíveis estudantes do Brasil. Então, se você estiver pensando em estudar na Irlanda, vá para essa página e descubra quais possibilidades de programas de mestrado e bolsa você tem para estudar lá. Na segunda fase de análise, você vai analisar os requisitos que você anotou na fase anterior. Depois, você vai analisar quais recursos você tem. O que são recursos? O capital disponível que você tem, ou seja, o dinheiro, e também os custos que você vai ter para poder estudar no exterior. Também são consideradas recursos as pessoas que podem ajudar você nesse processo, por exemplo, os mentores. Também são recursos as suas habilidades e conhecimento. Por exemplo, saber inglês fluente é uma habilidade ou conhecimento necessário para muitos programas de mestrado no exterior. Também acesso a artigos científicos de possíveis orientadores, porque quando você estiver procurando um orientador, por exemplo, para conseguir uma carta de recomendação para entrar no programa de mestrado, você vai ter que estar familiarizada com o trabalho e a pesquisa deles. Para fazer isso, você vai ter que ler os livros e artigos científicos dessas pessoas. Mas alguns desses artigos e livros custam caro, então você tem que saber se tem acesso a esses recursos ou não. Também, dados sobre o programa de mestrado, você tem, por exemplo, informações sobre quanto tempo a maioria dos estudantes leva para concluir o curso e assim por diante. Também são considerados recursos os materiais básicos para você trabalhar. Você tem acesso a computador, internet, o software ou programas de computador necessários? Você tem os documentos necessários para poder aplicar
Por exemplo, você tem o seu diploma de graduação em mãos ou você vai ter que pedir uma segunda via para a universidade, etc. E tem também os recursos intangíveis. Quanto de energia, tempo, comprometimento você tem disponíveis para poder aplicar para o mestrado? Você vai ser capaz, por exemplo, de estudar inglês noite e dia todos os dias? Ou você vai ter que usar o tempo no busão indo para o trabalho para estudar inglês? Então, isso é algo para considerar também. Também na fase de análise, você pode procurar um modelo de outro projeto, seja seu ou de outra pessoa, que possa servir de base para você construir o planejamento do seu próprio projeto. Por exemplo, tentar contactar as pessoas que já se graduaram naquele programa para saber como eles fizeram e, baseado nisso, você tenta fazer da mesma forma. Na terceira fase de design, você vai definir as condições de satisfação, ou seja, quando e como você vai saber que você alcançou o seu objetivo. Você também vai definir os seus objetivos, definir as suas métricas, ou seja, a forma de medir o seu sucesso. Você vai fazer uma lista de tarefas concretas, vai colocar prazos para cada tarefa e vai definir as dependências. Eu estou indicando aqui quais são os vídeos em que eu explico cada uma dessas coisas. A fase de implementação é aquela em que você vai realizar as tarefas. Como nós estamos explicando o método cascata, você vai realizar a tarefa 1, depois a tarefa 2, depois a tarefa 3 e assim por diante, em ordem. Claro, existem outros tipos de métodos que não exigem que essas tarefas sejam feitas uma atrás da outra em ordem. Na fase de testes, você vai verificar se o seu objetivo foi alcançado com a qualidade planejada dentro do prazo do jeito que você queria. Se não foi por algum motivo, você vai fazer correções, porque aí você vai tentar de novo e com melhoras. Se você chegar à fase de manutenção, provavelmente significa que você conseguiu entrar num programa de mestrado e também conseguiu uma bolsa de estudos. Parabéns! Mas você tem que fazer o que for necessário para continuar nesse trajeto de sucesso. Por exemplo, você precisa continuar o seu relacionamento com os seus mentores, seus professores, os ex-alunos daquele departamento, etc. Porque você vai precisar disso também enquanto estiver estudando fora. Também faça tudo o que for necessário para estar pronta para viajar. Por exemplo, assista ao meu vídeo número 3, em que eu explico quais documentos levar para o país anfitrião, host country. Você vai precisar, por exemplo, de um passaporte que não esteja vencido, de um visto para aquele país, vai precisar apostilar os seus documentos, vai precisar comprar as passagens de avião e assim por diante. Nesta série de vídeos, eu expliquei para você o método mais famoso da gerência de projetos, que é o método cascata, waterfall. E depois, no vídeo de hoje, eu expliquei como aplicar isso aos seus projetos pessoais, ou projetos acadêmicos, ou projetos profissionais. No próximo vídeo, eu vou começar a explicar um método mais moderno da gerência de projetos, que é o método ágil. Você vai ver que esse método é usado hoje em dia na indústria bastante. Então, saber como usar esse método também pode ser muito importante para a sua carreira. A gente se vê lá. Beijinho!